Pai do Senhor para todos, quem vos fala é o vosso irmão em Cristo, pastor Claudemir Júnior, e eu estou aqui através deste vídeo para poder deixar uma palavra de reflexão ao coração de todos. Uma pergunta que todos nós fazemos, uma pergunta que todos nós fazemos até mesmo para nós mesmos. Por que que o ímpio prospera? Por que que as coisas se tornam mais fáceis para o ímpio do que para o justo? Por que que nós que servimos a Deus, as coisas para nós é bem mais difíceis de ser alcançados? Às vezes nem carro nós temos, mas quando nós olhamos, vemos um ímpio que só faz perversidade, maldade, que não tem o conhecimento ou o amor de Deus em seu coração revelado. Ele tem um carro do ano, tem um bom trabalho, tem uma boa casa. E isso entra com pontos de interrogações na nossa mente. Nós nos questionamos o porquê eu vou à igreja, sirvo a Deus, adoro a Deus, e estou passando por esse momento enquanto o ímpio está prosperando. São dúvidas que nós temos. E essas dúvidas também fizeram parte da vida de alguns homens da Bíblia Sagrada. Quando nós olhamos para o livro de Salmos 73, nós vamos ver Asaf, ele relatando concernente a isso, falando justamente acerca deste assunto, né? Só que quando nós olhamos para o livro de Salmo 73, nós vamos ver que Asaf ele começa a ver essa situação. E a Bíblia diz que ele mesmo declara. Ele diz no versículo 2: quanto a mim, os meus pés quase se desviaram. Pouco faltou para que escorregasse os meus passos. Ou seja, ele estava observando o ímpio prosperando e ele, na condição de justo, não estava frutificando, não estava prosperando. E por ele ver o ímpio fazendo isso, ou prosperando, ele mesmo declara que quase os seus pés se desviaram do caminho da verdade. Quase que ele se deixou ser levado por esta situação, né? Ele quase se escorregou. Por quê? Porque ele mesmo vai dizer que ele teve inveja, pois eu tive inveja do soberbo, ao ver a prosperidade dos ímpios. Então, ele teve o mesmo sentimento que muitas das vezes invade o nosso coração. É ter inveja, falar, mas como que pode? Eu sirvo a Deus, faço as coisas certas e estou nessa prova terrível. Mas aqui está o segredo. Quando Asaf ele relata sobre essa verdade, ele começa a dizer no versículo 16: quando tentei compreender isso, fiquei sobremodo perturbado. Ou seja, ele estava querendo saber o porquê que o ímpio prosperava e o justo não. O porquê que as coisas aconteciam com mais facilidade para o ímpio e para o justo não. E quando ele tentou compreender isso, ele ficou perturbado. Ou seja, ele não obteve a resposta de imediato. Só que a resposta veio quando ele entrou no santuário de Deus. Olha o versículo 17. Até que entrei no santuário de Deus, então entendi o fim deles. Aqui ele começa a abrir a sua mente, a entender que o fim do ímpio seria totalmente diferente do fim do justo. Quando nós olhamos para o ensinamento de Cristo, nós vamos ver Jesus dizendo: buscai as coisas que são do alto, né? Buscai as coisas que são do alto.
Jesus disse: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Jesus também disse em sua palavra que se nós crermos, nós iríamos comer o melhor dessa terra. Então nós observamos algumas lições aqui. Primeiro, por que que eu não estou comendo o melhor dessa terra? É um ponto. Porque quando nós olhamos para a Bíblia, no livro de Deuteronômio, capítulo 28, nós vamos ver o segredo de receber a bênção de Deus. Está escrito: se atentamente ouvires a voz do Senhor teu Deus e obedecer, todas essas bênçãos virão sobre ti e te alcançarão. Então aqui está a receita. Eu tenho que ouvir a palavra, guardar ela e praticar ela. Então, se eu não estou sendo abençoado, a culpa não é de Deus e também não é do inimigo. A culpa é minha. Porque eu não me enquadrei dentro daquilo que era perfil, daquilo que era vontade permissiva de Deus, a palavra de Deus. Então a palavra de Deus, de fato, não está injetada no meu coração. E tem algo que está acontecendo de errado aí, e é comigo. Segundo ponto que nós precisamos entender é que as coisas acontecem com mais facilidade para o ímpio, porque o inimigo ele é enganador. Ele permite que tal pessoa triunfe, entre aspas, para iludir o ser humano. Ele é enganador. Então a função dele é enganar. A função dele é trazer uma falsa alegria. A função dele é trazer uma falsa paz. A função do inimigo é trazer uma falsa esperança. Mas no final acontece o que Asaf disse aqui, que o fim dele é trágico. O fim dele é trágico. O fim dele é perdição. O fim dele é uma vida eterna com o inimigo. Mas nós, que estamos pagando preço, até mesmo chorando, conquistando as coisas com dificuldades, nós iremos galgar um lugar de gozo, de alegria eterna, que é nos braços do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então o Asaf aqui, ele começa a dizer: quando eu entrei no santuário de Deus, eu entendi o fim deles. Queridos, se nós ficarmos olhando para o ímpio aqui nessa terra, nós iremos perecer. Mas quando nós entramos no santuário de Deus, que é um lugar onde Deus se revela a nós, Deus abre a nossa mente, o leque da revelação, e nós começamos a entender algumas coisas. E aí o Asaf começou dizendo no versículo 18: certamente tu os põe em lugares escorregadios, tu os lança em destruição. Então o caminho que o ímpio está percorrendo é o caminho que aparentemente é bom, mas no final é um caminho de perdição, de morte eterna. A Bíblia diz que há caminhos que para o homem parecem caminho de bem, perfeito, mas no final é caminho de perdição, né? Então nós precisamos identificar isso e não ter inveja do ímpio, porque você tem algo que o ímpio não tem, que é a paz de espírito, que é Cristo no seu coração. Então ele começa a dizer aqui, né? No versículo 25, olha o que ele vai dizer: a quem tenho eu no céu senão a ti? E na terra não há quem deseje além de ti. Observe que a visão de Asaf começa a mudar quando ele entra no santuário. E quando ele entra no santuário, ele começa a entender as coisas espirituais. E quando ele começa a entender as coisas espirituais,
ele começa a olhar e dizer: Senhor, eu desejo a Ti, eu confio em Ti, eu busco a Ti, a minha recompensa vem do Senhor. Então ele estava dizendo, o ímpio, a confiança dele está na força do seu braço. A confiança dele está naquilo que ele consegue ver. Mas eu confio em um Deus que os meus olhos não veem, mas eu sinto que ele está presente comigo. Então é o que Asaf está declarando aqui. E ele está dizendo, a minha carne e o meu coração desfalece, mas Deus é a fortaleza do meu coração e a minha porção para sempre. Ele está dizendo, eu só não vou conseguir, vou desfalecer, mas existe um Deus que cuida de mim, existe um Deus que zela por mim, e com ele eu sou mais do que vencedor. E aí ele começa a dizer, o que se distanciam de ti perecerão. Ele está dizendo, aqueles que se afastam de Deus vão perecer. Porque Deus, irmãos, é Deus. Deus não se afasta de ninguém, mas é nós que nos afastamos de Deus. E o ímpio, a preocupação dele não é estar perto de Deus. A preocupação dele é satisfazer o desejo da carne. A satisfação dele é estar bem aos olhos do homem, diante da sociedade. Mas eles irão perecer, porque eles estão longe de Deus, né? Então vamos ver aqui o Asaf dizendo, para mim, bom é aproximar-se de Deus. Pus o meu refúgio no Senhor Deus, e anunciarei todas as suas obras. Olha a alegria que Asaf agora termina esse Salmo 73. Ele dizendo, eu preciso me aproximar mais de ti, Senhor. Não é o Senhor se aproximar de mim, é eu que preciso me aproximar do Senhor. Então, que nós podemos ter essa sede, deixar o ímpio, né, parar de ter inveja do ímpio, de olhar para a prosperidade do ímpio, porque você tem algo que ele não tem. E isso é espiritual. E quando você se enquadrar dentro daquilo que é vontade de Deus, da palavra de Deus, você vai estar com a sua bênção na mão e o nome do Senhor vai ser glorificado. Amém? Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus, que as ricas bênçãos do Senhor possam estar sobre a tua vida, e que você possa entender essa palavra, e que você, através desse vídeo, possa ter a sua mente esclarecida por intermédio da palavra, e entender que assim como Asaf, nós também nos perguntamos, mas assim como Asaf também descobriu o segredo, você também descobriu. Continue confiando em Deus, acreditando em Deus, porque o teu milagre é certo em nome de Jesus. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima.